me engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor em quem e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo nome, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Dê uma salva de palmas para Jesus, bem forte. Dê uma salva de palmas a Ele. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, o último versículo que a gente leu foi Malaquias capítulo 4, aonde ele nos remete talvez a última tentativa de Deus no Velho Testamento. Irmãos, repare o seguinte, perceba o seguinte, que o Novo Testamento começa com família, certo? Com Adão e Eva, amém? E o Novo Testamento termina com a tentativa de Deus em restaurar a família. A ideia original, certo? O Novo Testamento começa com Deus criando tudo, um ambiente, para que uma família pudesse viver nesse ambiente. O Velho Testamento começa com Deus criando e reorganizando toda a proposta do universo. Um universo que o anuncia, um universo que diz quem Ele é. Agora Deus cria todo um ambiente e coloca uma família vivendo nesse ambiente. Quando essa família se desvirtua, quando essa família se perde, e sempre que as famílias se perdem, Israel se perde junto como comunidade, então começa com a ideia de Deus em constituir uma família na terra, e termina com Deus dizendo: eu vou reestabelecer a família, porque agora eu vou mostrar para vocês o meu coração através do meu filho. Você consegue entender isso? Então Deus está dizendo: olha, eu criei Adão e Eva, é uma família, criei um ambiente para que Adão e Eva vivam. Quando Deus termina então o Velho Testamento, Deus está dizendo: olha, eu preciso que a família seja família, por isso eu vou enviar um profeta, para eu não ferir a terra com maldição. Esse profeta vai converter o coração do pai ao filho e do filho ao pai. Por quê? Porque eu preciso fazer com que a terra volte à origem de novo. Eu preciso que a terra volte ao seu plano, ao seu estágio original, porque aí eu vou enviar o meu filho. Porque eu vou me revelar como Deus família, como Deus Pai. Amém, irmãos? Quando se perde o senso de família, se perde o senso de comunidade. Eu quero meio que trazer para vocês algo que eu estou escrevendo, cujo título eu peguei emprestado de um homem, eu nem sei se foi ele que disse, então nem vou mencionar quem foi. Eu sei que o título não é meu, então eu vou... o conteúdo sim, mas o título não. Chama Milagre Comunitário. Há um clamor no nosso coração por um avivamento. Nós oramos pedindo um avivamento. Nós choramos, jejuamos, buscamos intensamente a Deus, buscando um avivamento.
Eu acho que se o avivamento que nós estamos pedindo, o que a maioria das pessoas estão pedindo, viesse, isso só revelaria a nossa desgraça comunitária. Como nós estamos distantes de viver tudo aquilo que Deus planejou para nós, como comunidade. Vocês estão aqui, irmãos? Eu preciso ver se está tudo certo ali. Está certo ali no periscope ali? Não? Está certo? Tem um que diz que não, o outro diz que está. Saiu? Está certo? Então tá. Os irmãos estavam vendo ali, recebi até algumas mensagens de gente que estava vendo. Então, enfim, para que a gente fique claro, Velho Testamento, ou a Bíblia, começa com família, termina com a restauração da família, para que Deus pudesse enviar agora a sua família, e reestabelecer definitivamente esse conceito de a família de Deus. Para o nosso Deus, os constituíste reino e sacerdote, e Ele estabelece um sacerdócio real, porque agora nós somos filhos dEle. Então é completamente diferente a maneira como a gente se relaciona com Deus agora. Como eu estava falando, a gente ora e chora e pede e clama um avivamento no Brasil. E eu quero muito ver um avivamento no Brasil, amém, irmãos? Quero muito ver as pessoas debruçadas sobre Deus, sabe, debruçadas e encurvadas diante de Deus, dizendo que só o Senhor é Deus, dizendo que só Jesus salva. E esse é o meu desejo, esse é o meu sonho, ver isso invadindo as escolas, os presídios, os prostíbulos, e acreditando que o Espírito de Deus vai ser derramado sobre toda a carne. Eu acredito nisso. Então há um sonho no nosso coração em ver. Entretanto, irmãos, eu acredito que nós precisamos muito de um milagre comunitário. Nós precisamos nos voltar para esse aspecto familiar, porque isso vai nos devolver. Eu preciso que qualquer barulho agora que tiver, se a gente puder encerrar ele, por favor, vamos ficar aqui, a gente tem pouco tempo para poder encerrar esse assunto. Irmãos, consciência de comunidade só pode vir a partir de um entendimento de família e da importância da família na história da Bíblia, na história da humanidade. Se nós perdemos isso de vista, por isso Deus, não é que Deus não goste do divórcio, Deus odeia o divórcio. Deus odeia tudo que trabalha contra o intuito e a intenção dele em formar uma família. É certo que alguns irmãos passaram por situações complicadas e, enfim, eu não quero entrar no mérito disso. Deus é o Deus da graça também, que faz tudo novo de novo. Mas Deus continua odiando tudo aquilo que nos separa. É tão certo que a Bíblia diz que Deus odeia aquele que semeia contenda entre os irmãos. Porque esse irmão está brigando diretamente com a ideia de Deus, no que diz respeito a eu e você, em sermos um. Quem semeia contenda entre as pessoas, entre os irmãos, por isso a Bíblia diz, fazei tudo sem murmurações e nem contenda, porque a contenda ela nos separa uns dos outros. A questão da comunidade é que você vai entender comunidade quando você perceber a igreja, nós vamos viver um avivamento, quando nós entendermos que a nossa intercessão tem mais poder que a nossa crítica. Nós vamos de fato ser a comunidade quando um irmão olhar o outro de cima para baixo, só quando ele estiver ajudando esse irmão a se levantar. Nós vamos viver comunidade quando a gente aprender a chorar com quem chora e não machucar ainda mais quem já está ferido. Nós vamos viver comunidade quando a gente entender que 1000 cair ao meu lado e 10.000 cair à minha direita, não é um mero benefício. Porque é muito triste ver 1000 cair de um lado e ver 10.000 cair do outro, sim ou não? Por que você fica de pé? Porque alguém precisa trazer de volta esses irmãos que caíram. Amém, irmãos? O Senhor nos ensina a orar de forma comunitária, e Ele diz, Pai nosso. E depois Ele diz, o pão nosso. E depois Ele diz, perdoai-nos, assim como nós perdoamos.
Deus rejeita a ideia do individualismo. Deus nunca fez nada a partir de um indivíduo. Deus sempre faz a partir da comunidade dele. Quando serpente induz Eva no jardim, a proposta da serpente para Eva era uma proposta para o individualismo. É uma proposta para o meu, porque eu não acredito mais nas formações dos missionários. Eu quero introduzir isso e eu sou assim mesmo. Talvez a gente consiga chegar logo no cerne que a gente queira, mas talvez não. Débora, fica quieta. Tá? Agora, fica quieta. Eu posso falar teu nome, fica quieta. Senta e sossega. Me perdi aqui. Talvez, irmãos, talvez o nosso clamor, o nosso grito por avivamento, seja uma maneira de maquiar algumas coisas que nós não estamos vivendo como família de Deus, como igreja de Cristo. E como eu disse, hoje tem blogs e sites que se alimentam da tragédia alheia. Hoje tem um blog, um site chamado Fuxico Gospel. O cara que inventou isso, irmãos, com perdão da palavra, foi influenciado por Satanás e decidiu viver na desgraça e ser odiado por Deus, porque ele semeia contenda entre os irmãos. Mas as pessoas estão se alimentando disso. Existem sites hoje, blogs hoje, blogueiros que vão assistir isso aqui. Deus vai pegar você, Deus vai quebrar você pela metade, se você não entender que você está semeando contenda entre os irmãos. Você entende, irmão, que Deus quer ter uma família? Você entende que a ideia original de Deus desde o início é ter uma família? É estabelecer uma família na terra e a partir dessa família desenvolver a ideia de comunidade. Você entende que o Senhor nos adotou, o Senhor não nos contratou, o Senhor nos adotou para sermos a sua família. Você não adota um empregado, você adota um filho. Você quer que ele seja herdeiro seu. Então, irmãos, hoje, e eu vou falar isso aqui mais como uma aula, mas também como um desabafo para você pensar junto comigo e essas coisas afligirem você. A primeira aula, nós fomos extremamente técnicos em mostrar alguns textos para você. Agora não. Agora eu quero que a gente enxergue a nossa realidade e a nossa desgraça comunitária. Quando nós não entendemos o coração de Deus e o grito de Deus para ter uma família, a gente vai continuar vendo o outro como o outro e não como nosso irmão. A gente vai continuar vendo o pão como meu e não como o pão como nosso. Porque se o pai é nosso, o pão não pode ser só meu. Deus rejeita a ideia do individualismo, Deus rejeita a ideia do egoísmo, e sempre que essa proposta vem, a proposta é trazida pelo diabo. Eu não acredito hoje, irmãos, em pessoas que dizem assim, não acredito. Talvez você tenha que avaliar o que eu vou dizer e reformular a sua fala. Eu tenho um chamado. Eu vim para cá porque eu tenho um chamado. Não, olha para mim, você não tem um chamado, a igreja tem um chamado. E você é um agente para atender essa demanda que a igreja tem. Agora você não faz isso sozinho. Nós formamos missionários hoje, e a maioria de missionários que estão em formações, em cursos para formar missionários, eles dizem que querem estabelecer uma igreja nas nações. Só que eles não congregam em lugar nenhum. Os nossos vídeos hoje, irmãos, que as pessoas mais assistem, mais compartilham e mais veem, é o Silas atacando o Caio Fábio atacando o Silas, ou alguém atacando o Thales por aquilo que ele declarou, e antes que a gente interceda por alguém, a gente grava um vídeo para a internet, ou a gente sai liberando um monte de coisa, acabando com o irmão da gente. É assim ou não é? Então a gente não entendeu ainda que a nossa intercessão tem mais poder que a nossa crítica.
A gente não entendeu ainda que uma das coisas que Deus abomina e odeia é a difamação e a fofoca. Por isso o Senhor disse em Tiago que quando você fala mal do seu irmão, você fala mal da lei. Aí eu pergunto a você, nós precisamos de um avivamento ou de um milagre comunitário? Nós perdemos completamente o senso de comunidade porque nós perdemos o senso de família. Nós enxergamos a igreja como lugar onde nós trabalhamos e não um lugar onde nós temos comunhão um com o outro, porque nós somos irmãos. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Deixa eu ir para a Bíblia agora então. Lucas capítulo 3. Eu fico irado já. O diabo rouba o nosso senso de família. O Egito nos rouba a nossa vocação. Nós somos torturados a trabalhar, e corremos o risco de perder a nossa família para esse mundo secularizado. Nós queremos colocar os nossos filhos nas melhores faculdades, mas lá eles perdem a fé. Nós queremos conquistar o mundo e perder a nossa casa. Porque nós nos tornamos operários de um reino e não filhos dele. Nós não entendemos o reino de Deus se a gente não entender que a proposta do reino de Deus é fazer de nós a família de Deus. E que o outro não é mais o outro, é meu irmão. Isso é simples assim. Não tem muita ciência nesse negócio. Mas essa é a ideia de Deus. Deus começa estabelecendo uma família e termina o Velho Testamento dizendo: agora eu vou restaurar aquilo que eu criei desde o início. Eu vou preparar um ambiente nos lares para que o meu filho possa vir. Porque senão vocês não vão entender a missão do meu filho. Se não houver um ambiente familiar propício para que meu filho venha, vocês não vão conseguir ser a comunidade nessa nova perspectiva agora de reino e graça. Vocês vão se perder como em Babel. Vocês vão ser a igreja evangélica com 45 milhões de evangélicos na nação de vocês, mas sem nenhuma expressão, incapaz de eleger um presidente. E o nosso representante evangélico é um que a maioria dos brasileiros tem vontade de matar. Falando verdade ou não é, irmãos? Porque o nosso serviço não tem nenhuma força se nós não formos a família de Deus. Vocês estão entendendo a gravidade disso? E parece, irmão, que é pesado falar isso aqui, talvez pesado dizer, mas é uma leitura é uma forma contextualizada de avaliar toda a ideia de Deus e a nossa distância da ideia de Deus. A distância que a gente está disso. E aí a gente ora querendo que os enfermos sejam curados, que as pessoas sejam livres, mas nós vemos o faminto e nós não matamos a fome dele. Nós vemos o sedento e nós não matamos a sede dele. Nós vemos o nu e nós não o vestimos. Porque o clamor de Deus em Mateus capítulo 25, sabe o que era? Mateus capítulo 25, todo o conceito a proposta do evangelho para o mundo. A proposta do evangelho para o mundo era: olha, vocês podem curar os enfermos, vocês podem expulsar os demônios, vocês podem fazer todas essas coisas, vocês podem trabalhar, mas nada disso faz sentido se vocês não entenderem a minha proposta. Eu escolhi ser amado no outro, eu escolhi ser amado no próximo. Por isso, quando você vê alguém com fome, mate a fome dele. Você vê alguém com sede, mata a sede dele. Vocês estão entendendo? Mateus capítulo 25, o povo apresenta serviço. E Deus apresenta a ideia dele de família. Por isso, para aqueles que trabalharam, o Senhor diz: afasta de mim, porque eu não vos conheço. Vocês não me enxergaram como pai, então vocês não enxergaram o outro como irmão. Mas aí para aqueles que talvez não fizeram nada, eles chegaram lá até sem saber o que ia acontecer. O Senhor diz: vinde benditos de quem? De quem?
Do meu pai. Vocês entenderam a minha ideia. Eu quero ter uma família. Vocês viram o outro com sede e mataram a sede dele. Ele estava preso e vocês foram visitar ele. Você entende, irmão? Que a gente não consegue entender o reino de Deus no prisma do serviço, só no prisma da família e, consequentemente, no prisma da comunidade. Vocês estão entendendo isso? Amém? Em João capítulo 3, falando sobre a história desse profeta que o Senhor anunciou, como a gente termina a nossa primeira parte da aula, a gente fala sobre esse profeta anunciado, cujo nome era João Batista. João Batista era filho de Zacarias e Isabel, ambos sacerdotes irrepreensíveis diante de todos os preceitos de Deus. Resumindo, os pastores mais abençoados da época. Não havia ninguém com uma reputação impecável, com uma reputação, assim, sabe, tão perfeita, como a reputação desse casal tão bacana. Zacarias era sacerdote. Zacarias era sacerdote, já velho. Isabel também velhinha. Como eu costumo brincar, os dois já não dormiam de coxinha mais. Não namoravam mais. Para que houvesse um sumo sacerdote na terra, esse sumo sacerdote tinha que ser filho de sacerdote, tinha que vir da família de Arão e tinha que ser da tribo de Levi, certo? Observe uma coisa, Zacarias e Isabel, em Lucas capítulo 1, descreve a história deles, a trajetória deles. Eles eram diretamente ligados à família de Arão, por parte dos dois. Ambos eram da tribo de Levi, e Zacarias era sacerdote. O filho deles, por direito e por dever, seria quem? Um sumo. Qual era a função do sumo sacerdote? Anualmente, fazer expiação pelo pecado do povo. E apontar o cordeiro que deveria ser imolado em nome da expiação pelo pecado do povo. Só que esse casal já velho não dormiam de conchinha mais. Não havia nenhum aleluia entre eles. Era só uma convivência de dois velhinhos, sentando numa cadeira bem confortável para comer canjica. Para tomar sopa, tomar canja num dia frio. Mês de Abide em Israel era só os dois, tomando sopinha. Mas um dia o Senhor os visitou. O Senhor os visitou e eles tiveram um filho. Como é que é o nome desse filho? Você pode imaginar a pressão que havia sobre esse menino? Porque esse menino agora, por direito e por dever, qual era a função que ele ocuparia? A de sumo? Só havia um sumo sacerdote na história de Israel. De tempo em tempo, um sumo sacerdote era levantado. Esse menino nasce. Você pode imaginar, quando Isabel fica grávida, um dia eles estão lá, Zacarias vai até a locadora, pega um filme de comédia romântica para eles assistir, Um Amor para Recordar. E aí eles estão lá vendo Um Amor para Recordar e comendo uma pipoca na bacia. De repente, Zacarias erra a mão e não pega na bacia da pipoca. Ele dá uma encostadinha na mulher. Aí você já está, meu Deus, coçando a cabeça. Foi Deus que fez isso, irmãos, amém? E os dois namoram. E há uma aleluia no lar deles. Quem é casado aqui? Profetiza um aleluia na sua casa hoje, em nome de Jesus. Que haja um aleluia no seu lar hoje, em nome do Senhor Jesus. Há uma aleluia lá, irmãos. Eles dormem juntos e a coisa acontece. Isabel fica grávida. O velhinho, para não ficar papudo, ficou mudo 6 meses. Porque o homem conta vantagem, rasta bagaço. E aí, irmãos, a barriga de Isabel começa a crescer. Aquela velhinha, irmão. Imagina aquela velhinha, bem velhinha mesmo. Aquela barrigona. Você pode imaginar o chá de bebê de Isabel? O mundo inteiro ia adorar a Deus em Jerusalém. Pode imaginar como é que as pessoas trataram Isabel quando ela estava grávida? O chá de bebê dela
Coisa mais querida do mundo. O povo trazendo presente para ela de tudo que é canto do mundo. E aí tá bom. Aquele menino nasce. E as pessoas apontavam e empurravam aquele menino para o destino que ele tinha para o destino que ele tinha que traçar. Ele seria o líder de uma comunidade. Ele faria a expiação pelo pecado do povo. Ele seria o cara que oraria: perdoa os nossos. O sumo sacerdote podia fazer isso. Ele podia dizer: Senhor, nos perdoa, está aqui o cordeiro a ser imolado. Esse é o cordeiro perfeito do rebanho, ele vai ser imolado para que o Senhor nos perdoe. Esse menino cresce, ele vai crescendo, se desenvolvendo, crescendo ali no templo, tinha uma história praticamente pronta, tinha um caminho praticamente definido, mas a Bíblia diz em Lucas capítulo 3, eu preciso correr para dar tempo de chegar lá. Lucas capítulo 3. Quem achou, diga achei. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região de Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás. Veio a palavra de Deus a filho de aonde? Irmão, isso é doideira demais. Olha só. O cara era sumo sacerdote, meu irmão, por direito e por dever, certo? Ele tinha que exercer esse ofício. Mas aqui, Lucas está fazendo uma denúncia. Observe aqui, olha para mim. Lucas está fazendo uma denúncia, dizendo: olha, tem alguma coisa errada. Lucas está dando uma lista de pagamento de Tibério César. E ele está dizendo quem é que está nessa folha de pagamento. E ele começa dizendo: olha, quem está nessa folha de pagamento é Pôncio Pilatos, Herodes, Filipe, Traconites, Lisânias, e tem uma coisa errada. Porque há 2 sumos sacerdotes, só podia haver um sumo sacerdote, que por direito e por dever seria João. Mas há 2 sumos sacerdotes. Anás era um cara muito popular na época. Era uma figura do pregador da camisa azul. Sabe, aqueles assim, bem conhecido, que se envolve com a política e tal, sabe? Que vai, abraça todo mundo e ora ele é PT, ora ele é PMDB, ora ele é PSDB. Ele era um sumo sacerdote populista que se envolvia com geral. E ele era talvez o regente da maior máfia religiosa descrita na história da fé cristã. Ou da fé judaica, né? Não havia o cristianismo ainda. Ele tinha emancipado seus filhos a um exercício religioso, e quando isso não foi o bastante, ele emancipou também o seu genro, que era Caifás. Então ele era um Pablo Escobar das igrejas. Amém? Ele era o cara que vendia tudo no templo, e nessa época as pessoas perceberam que a figura do sumo sacerdote tinha uma suma importância para o povo judeu, para então a comunidade de Deus, a família de Deus. Era muito importante a figura do sumo sacerdote. Para que não houvesse problema, pode abaixar um pouquinho aqui no retorno, está dando uma microfonia aqui. Pode abaixar um pouquinho. Para que não houvesse problema, então eles escolheram 2 sumos sacerdotes. Para que você tenha uma ideia, até a roupa do sumo sacerdote ficava com o Império Romano. Porque a maior expressão de Israel era religiosa. Israel tinha então um papel fundamental na economia romana. Vocês estão entendendo aqui? Havia todo um sistema de máfia por trás daquela comunidade agora abandonada, completamente entregue à máfia. Porque agora não havia mais ninguém para fazer expiação pelo pecado do povo. Mas havia a promessa de que no meio dessa geração corrompida, onde até os sumos sacerdotes eram corrompidos,
Os sumos sacerdotes tinham que devolver o povo ao propósito, mas os sumos sacerdotes agora estavam se alimentando do caos em que o povo vivia. Então, irmãos, Deus é tão maluco e doido, que a palavra de Deus vem, diga, a palavra de Deus veio. Em quase 400 anos onde Deus não se relacionava com o povo, Deus não escolhe o templo, Deus não escolhe um ambiente secularizado, Deus escolhe um deserto. Para falar com um homem que por direito e por dever deveria ser o sumo sacerdote. Como o povo perde completamente o senso de família, o povo, consequentemente, perde totalmente o senso de comunidade. Então, agora o templo não era um lugar para que as famílias fossem abençoadas. Por isso, quando Jesus entra no templo, Jesus quase foi morto ali mesmo. O povo está vendendo pombo, está vendendo coisa arada, sim ou não? O povo está comercializando a fé. Era o show da fé, irmão. Aleluia. Era o show. Era o templo do Salomão, era a campanha da rosa, a campanha de não sei o quê. Vamos lá, traga o seu envelope. E aí, irmãos, Jesus chega naquele lugar e fala assim, meu Deus, mas que montoeira de envelope é esse? Que montoeira de símbolo que o povo está comprando? Se um pombo era vendido por R$5 num dia comum, na época das festas, esse mesmo pombo era vendido por 30. Então Jesus chega lá e percebe a injustiça. Aí Jesus desconstrói tudo aquilo e diz, essa é a casa do meu pai, e a casa do meu pai será chamada a casa de oração. E a casa de oração tem a finalidade de abençoar todas as famílias da terra. Quando Jesus faz aquilo, Jesus desestabiliza o sistema político de Anás e Caifás. O comércio, cuja aquela comunidade agora era usada. Não para abençoar as famílias, não para revelar para a humanidade como é que Deus queria que a humanidade vivesse. Eu já estou terminando. Quando então, irmãos, a palavra de Deus vem a João no deserto, encerrando o silêncio. João agora era um sumo sacerdote por direito e por dever. Ele estava diretamente ligado à família de Arão por parte da mãe e por parte do pai. Ele era da tribo de Levi por parte da mãe e por parte do pai. O outro requisito, ele era filho de sacerdote. Só que ele não podia usar uma roupa comum como a nossa. Mas ele também não podia usar a roupa, a estola sacerdotal, porque estava secularizado aquilo. Agora, a comunidade, em nome da autopreservação, tinha entregado as suas vestes ao Tibério César. Vocês estão entendendo? Então, como João não podia usar uma roupa comum como a nossa, mas também não podia usar a estola sacerdotal, ele se vestiu de pelo de camelo, velho. João não podia comer a nossa comida, mas ele também não podia se alimentar dos pães da preposição. Então ele foi comer gafanhoto e mel silvestre. João não podia morar agora no templo, como os sumos sacerdotes eram designados a morar. Então João foi para o deserto. E qual era a função do sumo sacerdote? Apontar o cordeiro para ser imolado. Qual era a mensagem de João? Qual era a mensagem de João? Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. A palavra arrependimento vem de qual palavra, irmão? Techuvá, diga comigo, techuvá. Voltará. O que João estava dizendo ali no deserto então? Israel, vocês precisam voltar a ser a família de Deus. A comunhão de vocês agora não pode ser em nome da autopreservação. Vocês agora não podem permitir que a secularização entre na comunhão de vocês. Vocês precisam voltar à origem. Vocês precisam voltar ao Éden. Vocês precisam voltar a ter uma perspectiva de família, consequentemente uma perspectiva de ser a comunidade de Deus. O sumo sacerdote então estava lá no meio do deserto. Deus elege um sumo sacerdote para ele.
Vocês estão entendendo? Deus havia rejeitado a proposta do templo. O templo agora não dizia mais respeito ao que Deus queria fazer naquela localidade, naquele tempo. O templo agora não expressava mais a ideia de Deus em ter uma família. Por isso ele pega um menino e treina esse menino, prepara esse menino. Esse menino com certeza é emancipado pelo próprio pai para ir para o deserto, para ser o sumo sacerdote de Deus, não usando o padrão convencional, mas usando veste, pelo de camelo, se alimentando do que Deus dava. Mas a função dele era apontar o cordeiro para o holocausto. Por isso, quando o Senhor Jesus vem, aleluia, isso é lindo, João olha para Jesus e diz: eis o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse é o cordeiro a ser imolado. Porque essa era a função do sumo sacerdote. E a mensagem de João era: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus, o reino de família. O Filho de Deus está trazendo esse reino para revelar o coração de um pai que quer nada mais, nada menos do que uma família de muitos irmãos, e todos esses irmãos semelhantes ao irmão mais velho, que é o Cristo. Amém, irmãos? Se você entende a perspectiva de um Deus família, de um Deus que é uma comunidade de 3 pessoas, de um Deus que começa estabelecendo uma família e termina estabelecendo uma família, a parte neotestamentária, reestruturando a família. E quando Deus começa, Deus rejeita toda a ideia do templo, Deus rejeita aquela ideia templária, Deus rejeita aquela ideia secularizada, porque agora eles estavam se reunindo no templo em nome do serviço, em prol do serviço. É claro, irmão, que não vai dar tempo da gente terminar isso, eu também não quero extrapolar o tempo, mas eu estou te dando uma linha para você estudar, amém? Amém, irmãos? Se você pegar essa linha e for para casa avaliar tudo que eu estou te dizendo, você vai entender que o que Deus quer, que o grito do coração de Deus é: eu quero uma família. Por isso nós precisamos parar de nos matar uns aos outros. Por isso que Deus quer misericórdia. Por isso que nesse tempo Deus não quer mais sacrifício, Deus quer misericórdia. Por isso que nesse tempo, quando alguém pergunta: quantas vezes devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? Não, 70 vezes 7. Ele é seu irmão. Ele é seu irmão. Vocês estão entendendo? Por isso que Deus resume toda a Bíblia em: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, essa água aqui, está gostosa essa água, não está? Você não está tomando, mas eu estou. Está boa essa água, do jeito que eu gosto. Certo? Eu pequei hoje, algumas vezes. Mas isso não me priva de tomar essa água, priva? Eu gosto, irmão, de deitar no sofá e pegar o controle da TV e ficar passeando pelos canais. E mesmo quando eu peco, eu posso fazer isso? Posso. Mesmo quando eu peco, mesmo quando eu estou em déficit, mesmo quando eu cometi um erro, cometi uma falha, eu posso tomar uma água que eu gosto? Posso. Por quê? Porque eu me amo. Eu me amo. E todas as falhas que eu cometi, elas não me impedem de fazer o bem para mim mesmo. Por isso o Senhor disse: não importa o que o seu irmão faça, não importa o que ele cometa, ame ele como você se ama. O fato de você ter pecado hoje, errado hoje, não te impede de tomar uma água boa e fresca como você gosta. O fato de você ter errado hoje, pecado e feito coisas que você se envergonha de contar, não te impede de comer a comida que você gosta de comer. E você comeu hoje, sim ou não? Por isso, se o outro comete as suas atrocidades, você não pode lhe negar o direito de fazer tudo que você faz para você mesmo. Você está entendendo? Por quê, irmãos? Porque Deus quer ter uma família. A maior dificuldade que um pai tem é fazer com que os seus filhos entendam que são irmãos.
E eu posso te afirmar que você não vai entender reino de Deus se você não entender para onde o Senhor queria nos trazer de volta. Arrependei-vos, porque é chegada a vós o reino. Se arrependam, se voltem para Israel, se voltem para o plano original. Nós estamos aqui para falar da origem. A origem é o Deus família. Amém? Vamos orar, irmãos? Tem muitas coisas que eu gostaria de dizer e falar e trazer e mostrar biblicamente para que esse assunto ficasse ainda mais claro para nós. Mas eu tenho certeza que não vai dar tempo. Se você não entender isso, você não vai poder entender a graça de Deus. O favor imerecido do Pai. A graça de Deus nós entendemos a partir de Lucas capítulo 15. Quando o Senhor fala que um filho gastou todo o seu dinheiro com prostitutas. Todo o seu dinheiro nos prostíbulos da vida. E mesmo assim, quando voltou, o pai o recebeu de volta. Você não vai entender o pai se você não estiver disposto a entender que o outro é seu irmão. Você não vai entender o pai se você não perceber que você precisa amar o outro como você se ama. E você não se nega ao direito de tomar uma boa água. Sim ou não, irmão? Quando você peca. Você não se nega ao direito de comer uma boa carne. Você não se nega ao direito de fazer tudo aquilo que você faz porque você gosta de fazer. Não negue o direito do outro. Porque você não nega esse direito a você porque você se ama. Não negue o direito ao outro. Porque o outro é seu irmão. Obrigado pelo seu amém tão empolgado. Eu sei que é difícil isso, irmãos. Mas se a gente não entender isso, a gente não vai entender o Deus Pai, que tem um reino e quer nos introduzir nesse reino. A gente não consegue viver esse reino sem entender o coração de Deus. O coração de Deus é um coração de Pai. Amém? Senhor, nós bendizemos o seu nome, Senhor, por esse momento em que vivemos aqui. Nós nos alegramos no Senhor. Que os seus pais aqui, Senhor, sejam pais. Que aqueles aos quais o Senhor confiou filhos, que eles entendam esses filhos como uma herança do Senhor. Senhor, não como a consequência de um ato sexual, mas como a herança do Senhor. Os nossos filhos, Senhor, são a herança que o Senhor nos entregou. Os nossos filhos são a certeza de que nós estamos no caminho, Senhor, multiplicando como o Senhor nos mandou fazer, sendo fecundos como o Senhor nos mandou fazer. Nos ajuda a cuidar da nossa casa, Senhor. Nos ajuda a cuidar das nossas esposas. Nos ajuda, Senhor, a cuidar dos nossos... Ajuda as esposas a cuidar dos seus maridos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a sermos como o Senhor quer que sejamos. Sermos bem-aventurados, comermos do trabalho das nossas mãos. Sermos felizes, Senhor. Termos a nossa esposa como uma videira frutífera no interior da nossa casa. Ter os nossos filhos como rebentos de oliveira à roda da nossa mesa. Nos ajuda a sermos uma família, Deus. E nos ajuda, como família, a sermos a comunidade do Senhor. Sermos a família do Senhor. Realiza um milagre comunitário no Brasil, nessa nação brasileira. Deus, eu declaro e profetizo a falência de pessoas que semeiam contenda entre os irmãos. Pai, eu profetizo que esses sites, esses blogs, esses meios de comunicação não vão prosperar, Deus, porque a sua igreja vai acordar para uma oração comunitária e nós vamos dizer: o Pai nosso, perdoa-nos, dai-nos o pão nosso. Nós vamos olhar, Senhor, numa ótica pluralizada como o Senhor olha. Senhor, nos ajuda a rejeitar a ideia do individualismo. Nos ajuda, Senhor, a rejeitarmos toda essa proposta secularizada que o diabo traz, a nos individualizar, a nos separar num mundo cercado de gente, a nos comunicarmos através de uma tela, a perdermos o afeto, a perdermos o relacionamento uns com os outros. Nos ajuda, Senhor, a vencermos as nossas críticas a partir do nosso relacionamento. Substitui, Senhor, os nossos púlpitos por mesas, em nome de Jesus. E nos ajuda, Senhor, a sermos a família do Senhor. Em contrapartida, Senhor, nos ajuda a deixarmos de sermos Marta. Pai, que toda mesa que não traz a pedagogia da vida, Senhor, que o Senhor nos introduza numa ideia de Maria, ainda que seja preciso entrar debaixo dessa mesa para adorar o Cristo.
e para mostrar o Cristo como nosso modelo, como modelo de família, de um filho sujeito que se submete ao pai, até mesmo diante de uma proposta de morte, para fazer com que todos os outros filhos perdidos possam ser encontrados e se tornem filhos também. Porque o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para fazer de todo mundo, Senhor, também seu Filho. Nos ensina, Deus, a ideia do Deus família, do Deus que é uma comunidade de 3 pessoas, do Deus que quer ter filhos e não operários, de um Deus que quer nos levar além de uma proposta apostólica e profética e nos introduzir numa ideia de família, a grande família de Deus. Irmãos, eu termino dizendo a você que a igreja primitiva nunca se viu como uma portadora de uma nova mensagem. A igreja primitiva se via como um ensaio daquilo que a humanidade tem que ser. Por isso eles tinham tudo em comum. Por isso eles eram a comunidade de Deus. A igreja primitiva não se via como um agente de uma mensagem poderosa pregada aos domingos. A igreja primitiva se via como exatamente aquilo que Deus queria que a humanidade fosse. Porque eles entenderam como Deus queria que a humanidade fosse, Deus designou poder a eles, dizendo: olha, vá por Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra, contar a todos os seres humanos como Deus quer que os seres humanos sejam. Comunidade. Que eles tenham tudo em comum. Que eles sejam um, assim como eu e o Pai somos um. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus abençoe a tua vida. Dê uma salva de palmas para Jesus. A gente se vê no dia... Eu preciso, depois, acho que amanhã, vou tentar conversar com alguém aqui, para a gente bolar uma maneira de ver realmente quem está vindo aqui em todas as aulas, para a gente poder certificar você pelo menos dessas aulas que você está recebendo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vá na paz do Rei Jesus. Nós temos o nosso material ali. Se você puder adquirir alguma coisa, você nos abençoa através disso. E se abençoa também levando uma coisa boa para casa. Provavelmente quinta-feira